Olá, minha gente, começa agora nosso bate-papo das 6 ao vivo pela sua TV Sim, canal 16.1. E como a gente já vem noticiando, nós preparamos ao longo dessas próximas quatro sextas-feiras do mês de setembro entrevistas, conversa aqui com os candidatos a prefeito e o respectivo vice aqui no município de Linhares, Fizemos uma reunião com os representantes de cada coligação e pelo sorteio os primeiros convidados são Lucas Escaramuça e Franco Fiorotti, candidato a prefeito e vice aqui no município de Linhares. Antes de cumprimentá-los nesse primeiro programa, nessa primeira entrevista com os candidatos a prefeito e vice em Linhares, a gente vai conferir a biografia de ambos que já estão aqui conosco. Lucas Escaramuça é advogado e tem 45 anos de idade. Já foi professor universitário e secretário municipal de Meio Ambiente em Linhares 2 vezes. Em 2022, foi eleito deputado estadual. Franco Fiorotti é jornalista e tem 39 anos de idade. Já foi diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Mamão Papai, Abrapex. Atuou também como secretário de Agricultura em Linhares e já foi presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, o INCAPé. Muito bem, apresentados então, o candidato Lucas Escaramuça, deputado Lucas Escaramuça do Podemos, candidato a prefeito de Linhares. Boa noite, bem-vindo, candidato. Boa noite, Cláudio, Uma alegria enorme estar aqui com você na TV Sim, com todos os linharenses, com todos aqueles que nos assistem aqui na região, compartilhando esse momento com o Franco, numa felicidade danada, porque a gente está inaugurando, esse bate-papo bacana, e principalmente feliz por ter o apoio, o sorriso e o carinho de cada linharense que nos assiste agora, a mim, a você, ao Franco, e o que a gente pode contribuir para esse processo com a cidade de Linhares. Bacana, obrigado pela presença. Franco Fiorotti, do União Brasil, candidato a vice-prefeito. Bem-vindo, Franco. Boa noite. Obrigado, Cláudio. Boa noite a você, boa noite a Lucas, boa noite a todos que estão nos assistindo, cada cidadão linharense. Também é uma alegria muito grande, Cláudio, voltar aqui nesse bate-papo, mas dessa vez num processo democrático, num processo eleitoral, para que a gente possa apresentar nosso propósito e nossos projetos para a cidade de Linhares. Muito obrigado pela oportunidade. Bacana, mais uma vez bem-vindos. Bom, conforme reunião, candidatos, com as assessorias de cada coligação, foram elencados em comum acordo vários temas, e eles estão aqui, os temas que envolvem a cidade, que são de interesse da comunidade. Nós vamos, assim, tirar um a um aqui, e aí, em cima do plano de governo proposto pelo candidato Lucas Escaramuça, seu vice Franco, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre este assunto. Mas antes disso, deputado Lucas Escaramuça, gostaria que o senhor rapidamente falasse o que o motivou a voltar a disputar a Prefeitura de Linhares. Cláudio, assim, em 2020 nós tivemos a grata satisfação de sair lá de baixo e terminar com 30%. Da aprovação do eleitor em Linhares. Naquele momento eu falo que eu saí às ruas do outro dia para agradecer a cada um, porque para mim foi de fato uma grande vitória. Depois o eleitor me elege deputado e esse mesmo eleitor aumenta esse RICAL, esse número, e nos conduz em todas as pesquisas desde o ano passado à Prefeitura de Linhares. Então eu entendo que a gente tem um chamado com a cidade, uma cidade que produz muito, que hoje está entre a 5ª maior arrecadação do estado do Espírito Santo, mas é uma cidade que há algum tempo tem deixado de performar na devolução de entrega de políticas públicas reais que transformam a vida das pessoas. Essa é a nossa maior motivação. Uma cidade que produz muito, de um povo extremamente trabalhador, uma cidade rica, só que ela não consegue entregar números devolvendo isso para a sociedade em saúde, em segurança pública, em desenvolvimento social, em qualidade de vida para todos, não para poucos. Esse é o nosso grande objetivo. Franco, você já foi secretário de Agricultura, também foi, como a gente anunciou ali, diretor-presidente do INCAPé, e agora mais esse desafio aí, É isso, Cláudio. A primeira caminhada política, a primeira candidatura ao lado do Lucas, muita alegria realmente. E o que nos motiva é, de fato, poder entregar para essa cidade o sentimento que ela está trazendo para nós. Eu tenho uma caminhada no setor privado, como foi relatado no início, tenho uma caminhada também na vida pública como secretário, como presidente do INCAPé, e nesses últimos anos, o linharense, as pessoas que conhecem a nossa trajetória, vem nos incentivando muito a participar ativamente da política. E com respeito a todos, respeito a todas as pessoas, mas entendemos de fato que esse momento, esse projeto,
para nossa Linhares, para a gente colocar de fato o sentimento da cidade, que a gente recebeu das pessoas, colocar o nosso nome à disposição para colaborar nesse projeto ao lado do Lucas. Bacana. Gente, olha, os temas elencados, né, escolhidos, né, em comum acordo com as coligações foram saúde, educação, desenvolvimento econômico, e aí a gente pode envolver também o desenvolvimento social, que um tem que estar ligado ao outro, né, cultura e turismo, a segurança pública, a agricultura, mobilidade urbana, infraestrutura, né, candidato, saneamento e transparência pública. Bom, eu vou iniciar aqui o primeiro tema, vou pegar aqui aleatoriamente, né, um assunto, vamos saber do que a gente vai falar agora. O primeiro tema, saneamento básico, né? Pedi aqui a nossa produção para colocar saneamento básico, é o primeiro tema que nós vamos discutir, conversar um pouquinho aqui com o candidato a prefeito Lucas Escaramuça e o vice Franco Fiorotti. Saneamento que é, assim, algo que impacta muito a vida de todos, né? No seu plano de governo, o que o senhor propõe, de fato, para melhorar a questão do saneamento, a rede de esgoto? Ô Cláudio, vamos tratar de saneamento de forma macro, né? Vamos tratar de saneamento e tratar de abastecimento público, né? Água, né? A gente sabe que o SAAI ele passou por um processo de depreciação enorme. O SAAI ele sempre foi visto como uma autarquia muito bela, muito forte, exemplo, inclusive em abastecimento público. E ao longo dos anos houve de fato um socateamento, uma deteriorização da entrega, né, de políticas públicas ao linharense por falta de investimento na autarquia. Isso para nós é muito claro. A autarquia recebeu investimentos muito parcos e o servidor foi completamente esquecido. Essa é a verdade. Nosso primeiro pilar é governança. Governar com quem muito trabalha e muito entrega. Isso parte pela valorização do servidor público. Nós temos projetos como o projeto Linha Verde, que é um projeto de saneamento que tirava os esgotos que iam para a drenagem nas beiras das nossas lagoas urbanas e que ficou esquecido, ficou parado. Por falta de parceria com o governo do estado, por falta de parcerias ao longo do ano, captando bons projetos, captando recursos nacionais, por exemplo, junto a ministérios do governo federal. Então a gente precisa de retomar o projeto Linha Verde, a gente precisa de despoluir as nossas lagoas urbanas. E isso é possível. Afinal, nós somos a 5ª maior economia do estado do Espírito Santo. Então isso é possível. Temos outros pontos, como alguns distritos, por exemplo, que a gente tem que levar também saneamento ainda. A gente precisa disso. E algumas ruas, né, algumas ruas e alguns bairros na cidade de Linhares, como por exemplo o JJ, né, em Bebedouro, como o loteamento da Zizi, né, aqui em Linhares, no núcleo urbano da cidade, que precisam de passar por um processo de regularização fundiária e estrutura como um todo, desde a oferta de abastecimento de água ao saneamento básico. Agora, eu perguntar, o Franco, esses projetos, como disse o candidato Lucas, ele requer mais mãos, mais força, mais parcerias, né? Agora, isso requer articulação política também, né, para conseguir esse apoio dos governos. Sem dúvida, Cláudio. Complementando o que o Lucas coloca, primeiro um planejamento de fato para a gente acompanhar o crescimento da cidade. Nos últimos 10, 20 anos, a cidade tem crescido economicamente, consequentemente, a população também cresce, há uma extensão territorial e esse planejamento do saneamento e do abastecimento de água precisa acompanhar, de fato, esse crescimento da cidade. Então é preciso planejar, dar uma estrutura adequada de governança para essa autarquia que toma conta do serviço de saneamento de água e principalmente isso, a gente articular para buscar parcerias estratégicas para complementar os investimentos necessários para essa expansão. Então, precisamos estar abertos e procurar ativamente o governo do estado, por exemplo, e outras instituições que podem de fato colaborar nesse processo para a gente fazer o planejamento, muito mais do que isso, executar as ações necessárias que o Lucas já colocou muito bem. Lucas, o senhor no plano de governo coloca que assim, é preciso buscar parcerias com instituições públicas e privadas no novo plano de abastecimento. O que seria esse novo plano de abastecimento para a cidade? Olha, Cláudio, se eu te disser que nós fizemos uma audiência pública junto com a Assembleia Legislativa, e nós estamos junto com a Assembleia Legislativa junto com o deputado Chambinho, né, que preside a Comissão de Infraestrutura da Assembleia, desenhando parceiros, junto, por exemplo, ao UIFES, junto, por exemplo, ao UFES, e iniciativa privada, com aportes de recursos nessas instituições para a gente mapear todo o abastecimento público da cidade, identificar os gargalos, os pontos estratégicos que precisam, por exemplo, de caixas elevadas, os pontos que podem ter novos poços artesianos eficientes para que não falte mais água no canivete, por exemplo, e novos pontos alternativos
tá? Ao longo da cidade, como por exemplo lá do sul, Bebedouro, e lá do norte, chegando no Canivete também, para novas estações de tratamento de água, pela questão da extensão territorial. Esse plano, inclusive, a gente já vem desenhando junto com a Comissão de Infraestrutura da Assembleia, e a gente espera até o ano que vem ter um plano construído a várias mãos, com instituições públicas, por exemplo, como o IFES, a Assembleia Legislativa e outros parceiros, para que a gente entregue para o SAAI e para a cidade de Linhares, de fato, um plano de abastecimento público de água que contemple, que enxergue todo o crescimento da cidade e a necessidade de oferta desse bem indispensável à vida humana, ao comércio, à indústria, né, para toda a cidade de forma ordenada, sábia e que não falte na torneira do linharense. Bacana. Vamos agora para um outro tema, né, para que a gente possa, né, ganhar tempo. Aqui nós temos até às 19 horas para esse bate-papo, mas enfim, são vários temas. Eu vou te retirar mais um tema aqui, candidatos, né, para a gente conversar um pouco. Falamos um pouquinho sobre saneamento, que está no seu plano de governo, e saúde. Vamos falar sobre saúde, um assunto que impacta também a vida de todos nós, linharenses, né, e é de interesse de todos. Saúde, nós temos as unidades básicas de saúde naquilo que compete ao município. Agora, sem o aporte do governo do estado, do governo federal, fica difícil fazer saúde pública, né? O que o senhor propõe para melhorar a rede de atendimento à população, candidato? Cláudio, nós temos um fato aqui histórico, que foi a entrega do HGL ao estado, que chegou a ser pactuado, inclusive, na época das eleições, né, para governo do estado. O município, o prefeito recuou, não quis fazer mais isso. Acabou que o estado fez, né, um aporte significativo no Hospital Rio Doce, não é? E isso é incompreensível até hoje. Mas para além de você falar, né, da participação do estado no HGL, a gente precisa de falar de participação de parcerias possíveis, né, e que deveriam ser desejadas por quem governa essa cidade. Mas só a estadualização é a solução? Não, exatamente isso. Para além da estadualização, antes de tudo, trabalhar as UPAs, com a verdadeira descentralização do serviço do HGL para o lado sul e para o lado norte. Todos os planos de governo historicamente falaram disso e ninguém nunca executou. A gente fala da UPA na região de Bebedouro, que é a unidade 24 horas, adulto, com pequenas cirurgias, com atendimento emergencial, e a UPA Canivete. E isso é possível junto com o governo do estado e junto com recursos federais. Acho que isso desafogaria lá o HGL? Completamente. Tanto desafogaria como permitiria mais investimento no HGL para que ele de fato entregue o que ele é capaz de entregar. E outra coisa, Cláudio, que para nós é inadmissível. E a maior conta é para o cidadão linharense e para o servidor que está dentro do HGL. E aí eu falo desde médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiro e administrativo. A cidade aumentou a arrecadação. Nossa cidade só aumenta a arrecadação. Ela aumentou a arrecadação do ano passado para cá. Mas a atual gestão diminuiu o investimento na saúde em 17 milhões. É incompreensível você ter um aumento na arrecadação e na principal demanda da comunidade linharense, que é a saúde, isso está em todas as pesquisas, a principal reclamação, a gestão tirar 17 milhões. Esses 17 milhões faz falta no HGL. É por isso que o HGL hoje, Cláudio, eu recebi essa semana fotos de técnicos de enfermagem mostrando aqui, Lucas, eu estou com várias pessoas no corredor e eu estou pendurando o soro com um clipe. Porque não tem um ganchinho para pendurar um soro. Um clipe. Abrindo um clipe e pendurando. É falta de investimento. E é falta de buscar parcerias reais. Eu tenho dito, Cláudio, e assim para finalizar, não se governa uma cidade para os seus. Não se governa a cidade para grupos políticos ou para manutenção de grupo político. A gente governa uma cidade para todos, inclusive para aqueles que pensam diferente. O cidadão linharense ele não tem nada a ver com as diferenças partidárias, políticas de grupos que governam a cidade e que governam o estado. É preciso de governar junto. Ô Franco, agora eu penso assim, o estado ele tem uma responsabilidade maior assim, porque a gente atende um público que extrapola a população de Linhares, né? O HGL recebe pacientes, inclusive do sul da Bahia aqui, né? Justamente, por isso, assim como o saneamento, Cláudio, que você coloca dessa articulação política e de estar aberta a buscar parcerias, a saúde também é outro tema importante que a gente precisa buscar, principalmente por Linhares, ser uma cidade polo. Né? É um polo estratégico aqui que recebe vários pacientes, né, e pessoas de outros municípios vizinhos. E é porta aberta, não tem, e é porta aberta, e precisa. Então, por isso que retomar esse diálogo, envolver outros entes federativos nesse processo
de diálogo do Hospital HGL, para que a gente possa ter um fortalecimento das unidades básicas de saúde, que é a nossa rede primária, e também, como o Lucas coloca, das unidades de pronto atendimento, das UPAs. Então precisa articular isso de fato. E só complementando a questão de saúde, eu acho que um outro ponto importante, né, isso, Lucas, que a gente tem ouvido muito no interior do município, principalmente. Linhares é grande em extensão territorial. É um fortalecimento na gestão, na central de ambulâncias de transporte. É preciso que essas ambulâncias, esse suporte chegue de forma mais efetiva realmente nos distritos do nosso município. A ideia é dinamizar um pouco esse... Dinamizar e fortalecer com mais veículos, com mais unidades, para que a gente possa suprir essa necessidade e encurtar esse tempo de atendimento no interior. Candidato, o senhor propõe também no seu plano de governo para a saúde a construção de um centro de referência multidisciplinar, pessoas com transtorno do espectro autista, né? E a gente tem visto um crescimento, né, desse diagnóstico aqui. A ideia é o quê? Dar um espaço mais adequado para atender as pessoas com isso aí. Adequado, capacitado, que altamente performe da forma que tem que performar com esse público na cidade de Linhares. Inclusive, esse final de semana nós vamos nos reunir, né, Franco, com mães atípicas. É o plano de governo que contempla isso, é o nosso. Nosso plano foi construído a várias mãos, pensando em toda a cidade. Esse projeto que trabalha o autismo, né, o TDAH, né, e outros transtornos, né, outros transtornos, ele é pensado para além da entrega da saúde direta, Cláudio. Ele é pensado no acolhimento da família, no que isso representa na escola, no que isso pode performar para o aluno, para essa família, na escola também. Então, assim, é um dos pontos do nosso plano que a gente tratou com muito carinho, sabe? Que é prioridade para a gente. E a rede educacional precisa muito, né, Lucas? A rede educacional precisa muito desse suporte. Tem que estar interligada, né? Justamente, essa correlação é muito importante. Para a gente fechar aqui o tema saúde, para passarmos para outro assunto, outras propostas do senhor é uma unidade pediátrica do HGL, reestruturar a Casa Rosa e a Casa do Homem, né? Da saúde do homem também. Sim. Como é que isso vai ser possível? Sim, é possível. É possível. Nós temos profissionais para isso e temos recurso para isso, Cláudio. Quando a gente fala da Casa Rosa em Linhares, Casa Rosa foi um projeto bacana que começou lá atrás. Muda a gestão, volta a gestão, o que faz é só trocar de lugar, de ponto. Não importa o ponto, não é? Parece que tira de um ponto, bota em outro ponto, tira... O que a gente precisa é de dar um novo olhar para ela, sabe? É de dinamizar isso, é de ampliar o leque da oferta desse serviço. E nós temos profissionais aptos para isso. É por isso que a gente está falando. Se você aloca mais recursos, se você suplementa a saúde, não tira recursos, e se você divide esse peso financeiro com o governo do estado, que é possível, sobra recurso para investir na Casa Rosa, tá? Na Casa Azul, não tenho dúvida nenhuma. Tá joia. Bom, vamos passar para outro tema. Vamos falar agora sobre... Deixa eu ver aqui o próximo tema, sobre cultura e turismo, né? Muito se fala sobre cultura e turismo, o potencial que Linhares tem. Seu plano de governo também contempla as duas áreas. Gostaria que o senhor falasse assim, as suas principais propostas para essas duas áreas que estão casadas, né? Casadas. Uma com a outra. Casadas e totalmente ligadas com a agricultura também, não é, Franco? Também. Não é isso? O agroturismo? É, exatamente. O nosso potencial turístico e cultural é algo surreal. E eu não tenho dúvida que Linhares vai dar um passo tremendo na área do turismo, na área da cultura. Eu mesmo sou responsável pela construção da primeira lei estadual que criou a rota turística do agroturismo das montanhas de Linhares, né? E a gente está criando a rota turística agora já na Assembleia, né? A rota do cacau de qualidade, e estamos pensando na rota do interior. Como reconhecemos a festa de Caboclo Bernardo como patrimônio cultural, né, turístico e histórico, né, da cidade de Linhares. Cláudio, é preciso criar um calendário de atrações turísticas calendário e culturais. Anual. Sabe? Interligar isso com a rede turística, interligar isso com a rede hoteleira, com a iniciativa privada, com o governo do estado. Tem que estar conectado, né? Não dá para toda a classe cultural forte de Linhares ficar esperando o próximo Forró Pontal, a próxima Expo. Vai para muito além disso. A gente pode planejar isso. Uma das principais falhas de governabilidade da cidade é que não tem planejamento para quase ação nenhuma. E a cultura é exatamente a mesma coisa. Nós temos o maior litoral do estado do Espírito Santo. Nós temos 4 balneários fantásticos. Se a gente incluir Barra Seca como nosso, que eu costumo dizer que é nosso, sabe? Além de Degredo, além de Pontal, além de Povoação, além de Regência. Então é possível performar e performar muito melhor. O que a gente estava falando, né, Franco? A Expo é algo fantástico.
Agora, não dá para um ano antes a gente apenas contratar um show de R$500 mil. A Expo vai para além de 1, 2 ou 3 shows. A Expo, na maior produtora de café Conilon, em uma grande, com uma extensão territorial do tamanho de Linhares, que é a maior extensão territorial do estado do Espírito Santo, com a pecuária forte, ela pode ter uma semana de celebração com a iniciativa privada para a indústria mecanizada, por exemplo, né, com um belo rodeio, com atividades de agricultura envolvida, ela vai para além de um show. Mas dá para o município, a prefeitura, buscar parceiros para dividir essa conta? Porque é caro fazer uma festa grande. Não só dá, como deve, e fica mais barato. Olha só, Franco, quantas redes de indústria mecanizada que nós temos hoje aqui de cara em Linhares? Cerca de 7, pelo menos, revendedoras. 7 revendedoras. Olha só. Fabricantes, né? Fabricantes aqui instaladas. Isso. Né? E essas fabricantes que aqui estão instaladas, da indústria mecanizada, né? Elas chegam, atendem o sul da Bahia como um todo. Isso. Olha que coisa forte. Por que não compartilhar um grande evento desse, né? Atraindo esse nicho de negócios e fortalecendo essa festa? Fica mais caro se eu só quiser entregar um show. Vai para além disso. A gente precisa de movimentar esse setor privado e público, transformando a Expo no que ela de fato é e do tamanho que Linhares e a força de Linhares merece e de fato é. Franco, você conhece muito bem o agro, né, o interior aqui do município de Linhares, mas muito se fala assim que muitos locais, muitas belezas linharenses são quase que inacessíveis, né? Como é que faz para romper esse obstáculo aí? Complementando, Cláudio, assim, essa questão do turismo e da cultura, eu acho que assim, o turismo é uma grande plataforma de desenvolvimento econômico, né? Eu acho que nos dias atuais, vários países têm colocado o turismo como essa mudança na matriz econômica para dar novos saltos de desenvolvimento. O que a gente quer com essa questão do turismo é primeiro fazer um diagnóstico. E já tem algumas instituições, como o Sebrae, por exemplo, que já começaram a fazer um trabalho para fazer um diagnóstico dos empreendimentos com atrações turísticas que nós temos. Seja nos balneários, seja nas lagoas, seja nas montanhas, né? Seja a Rota do Cacau. Nós temos vários empreendimentos que já trabalham com isso. Precisamos ter também um programa de formação profissional, de capacitação para essa rede turística do nosso município, seja a rede hoteleira, seja a rede de guias, precisa envolvê-los nesse projeto. Então isso também está no plano de governo. É conectar essas ideias? Conectar essas ideias. Então o que está faltando de fato é um planejamento, para que a gente possa depois fortalecer essas rotas turísticas existentes, criar outras rotas turísticas também, e principalmente uma coisa que é simples, não é isso, Lucas? É um projeto completo de sinalização turística para essa cidade. Nós temos muitas atrações, seja no interior, seja aqui na cidade, né, que a gente precisa de fato sinalizar. O Polo da Uva mostrou isso para nós, não é isso, Lucas? Lá na região de São Judas e em São Rafael, quantos visitantes, mas é preciso que haja um planejamento na Secretaria de Turismo, um olhar conectado com a cultura, para que a gente possa atrair cada vez mais visitantes e movimentar essa economia que envolve vários atores nesse processo. Muitas cidades, o PIB da cidade é baseado quase que 100% no turismo, né? Acho que a gente tem um potencial gigante para... E isso é o nosso desafio. E isso é um grande desafio. Mas Linhares tem o que é mais difícil. São as potencialidades turísticas naturais, seja de litoral, seja de montanha, seja do agronegócio. Então, explorar esse potencial aí, né? Seja o turismo econômico mesmo, né, pujante da cidade. A gente trata também, Cláudio, assim, para finalizar essa parte, que eu reputo importante, da abertura de áreas de servidão, pequenas áreas de servidão, nas principais lagoas com potencial pesqueiro esportivo. De subsistência profissional. Amanhã mesmo tem um grande evento aqui feito pela iniciativa privada. Amanhã, na madrugada do feriado, envolvendo a pesca. Por que não abrir as 4 lagoas com áreas de servidão? As 4 principais aí, ó, Juparanã, Nova, Palmas e Palminhas. Estou falando de uma faixa de servidão desapropriada, pequena, que dá de 10 acesso metros, a esses locais. Que dá acesso a esses mananciais para todos, bem pavimentada, com pier, com deck de atracamento. Olha o que isso representa para o turismo da cidade de Linhares. Bacana, candidatos. Vamos agora ao próximo tema aqui que a gente vai falar. Neste momento vamos conversar um pouco sobre educação. Educação, nosso próximo tema. Também estava dando uma olhadinha no plano de governo. Aliás, o eleitor pode muito bem acessar o site do TSE, pessoal, e conferir o plano de governo de cada candidato, né? Saber quais são as propostas que ele tem para a educação. Nós temos uma estrutura de educação grande no município de Linhares, são muitas escolas, né, na cidade, no interior. E assim, o que o senhor propõe para melhorar o que já existe, para ampliar essa oferta na educação básica?
Ampliar e ampliar muito. E melhorar muito, Cláudio, é necessário. Principalmente infraestruturas para os nossos alunos e para os nossos servidores da escola. Professores, professoras, serventes, técnicos administrativos. Nós temos escolas, e não é uma em Linhares, com sala multisseriada. O que é uma sala multisseriada? É uma sala onde uma sala você tem 3 séries em um quadro. O esforço do professor, da professora, ele é hercúleo. O professor está recebendo piso nacional com complementação do piso mínimo para não incidir como verba remuneratória e deixar de pagar direitos. Aliás, eu gostaria que o senhor comentasse a questão do piso nacional, que hoje está em R$ 4.580. Isso, né? Isso. Aí as 48 horas. Do magistério. Isso aí. É isso? Isso daí. Mas hoje, hoje a cidade de Linhares, ele paga o piso mínimo nacional, diga-se é o piso mínimo, ele paga o piso mínimo e ele paga com complementação que não integra salário, que o Tribunal de Contas já falou que está errado. Mas se o senhor for eleito, o senhor pretende melhorar isso aí? Não só podemos, como vamos. E já tem um resultado para isso, já tem uma forma para isso. A partir do momento que você transforma a cidade em sistema de ensino, dá autonomia para essa classe, para esse sistema de fato funcionar, você começa a cuidar melhor do dinheiro da educação. Hoje o recurso do Fundeb, se ele for alocado para pagamento da escola, e eu digo da escola, eu digo do servidor, eu digo do professor, eu digo da servente, a gente coloca esse salário aonde ele tem que ser colocado. Outras cidades menores que a gente estão fazendo isso, como por exemplo Soretama. Né? Tem professores deixando de dar aula em Linhares para ir dando aula em Soretama, parabenizar o prefeito de Soretama. Soretama entregou para a escola, Cláudio, olha só, material kit completo, do lápis, a borracha, a caneta, a cola, o caderno, com todo o conjunto de uniforme. Né? As grandes cidades, as 5 maiores cidades, com exceção de nós, Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, entregaram para toda a sua rede de alunos, toda, do kit, a mochila, do CEIM de rodinha, ao tênis, blusinha de frio e calça de moletom. A única cidade do BI que arrecada o bilhão e que não faz o mesmo com o aluno, com o ambiente escolar, é a cidade de Linhares. E não é por falta de recurso. Se for por falta de recurso, Cláudio, é porque deixou de fazer um grande dever de causa ao longo dos anos, que é a reforma administrativa que essa cidade precisa para que o dinheiro dela consiga chegar no servidor público de forma eficiente, valorizando o ambiente escolar. Então, a sua proposta é melhorar o que está aí, em termos de salário de professor? Melhorar, com certeza. E para além disso, climatizar as nossas salas de aula como o Jaguaré está fazendo. Se Jaguaré, com 10% do nosso orçamento, uma estimativa aqui a título de exemplificação, é capaz de começar o processo de climatização e já ter climatizado mais de 50% das nossas salas, por que a quinta maior economia, a economia do bilhão, não é capaz de dar um ambiente escolar climatizado para o seu aluno e para o seu professor? Essas respostas ninguém tem. O professor não tem e a família não tem. Nós tínhamos escolas com container até meses atrás. Isso é absurdo. Ô Franco, a gente falou agora há pouco sobre as pessoas com transtorno do espectro autista, e na educação o desafio de professores e educadores é prestar um atendimento adequado a essas pessoas. E no plano de governo de vocês, né, da candidatura de vocês, trata justamente disso, né, criar um centro de referência multidisciplinar, inclusive para pessoas com transtorno do espectro autista no ambiente educacional. Um desafio isso. É justamente isso, Cláudio. Aquela proposta no setor da saúde, ela se correlaciona com essa, né? É uma demanda muito grande hoje da rede educacional do município de Linhares pelo aumento, né, de crianças e adolescentes que estão, né, com esse diagnóstico do autismo ou de outros transtornos. Então a gente precisa dar um suporte para esses professores e esse centro de referência, né, qualificado, com profissionais realmente preparados para fazer esse atendimento e dar um suporte à sala de aula, porque os professores, com essa carga de trabalho e com várias demandas, às vezes não conseguem, de fato, né, entregar para aquele aluno, para aquela criança e para a família, consequentemente, o que precisa, né, diante desse diagnóstico apontado. Então, esse centro de referência, ele vem justamente para isso, para dar um apoio muito próximo e muito forte para a rede educacional. Diretamente ligado à educação, né? Diretamente ligado à rede de educação. Para a gente ir para o intervalo, rapidamente, candidato Lucas, o senhor promete aqui, ou propõe, né, no seu plano de governo, a construção do CEIM-BNH,
Baixo Quartel, Degredo, ampliação do CEIM do Movelar, ampliação da escola de Japira e construção da escola de ensino fundamental em Rio Quartel. Vai ter dinheiro para tudo isso? Para isso e para mais. Porque nós, de fato, esses são exemplificativos. Tem mais ainda? Tem mais ainda. Porque, de fato, nós vamos governar sem olhar bandeira partidária e projeto político pessoal para frente. Nós queremos o governo do Estado aqui. O governo do Estado que chegou com investimentos em Aracruz, em Colatina, em Soretama, em João Neiva e não consegue entrar nessa cidade. E de fato entrar aqui. Porque essa cidade entrega muito recurso para o governo do Estado. E a gente não pode separar o orçamento do governo do Estado nessa cidade por bandeira partidária ou por projeto político pessoal de líderes políticos daqui. É possível construir todas essas infraestruturas com o governo do Estado e ir para além. Cláudio, nós valorizamos todos que passaram e deixaram ser legados aqui, e foram grandes legados, mas a gente acredita que tem um novo formato de governar essa cidade e de fazer, sabe, as coisas acontecerem aqui a várias mãos, e é possível fazer, sim. Um exemplo, o CEIM, que a gente tanto fala de Degredo, foi um pedido das mães lá. Eu estive pessoalmente, né, pedindo o projeto, né, para fazer esse CEIM junto com o governo do estado na prefeitura de Linhares. E eu escutei um vamos ver. E eu estou esperando até hoje. Não é? As crianças até 5 anos, elas não podem usar o transporte escolar. Então, Degredo não tem condição de mandar as crianças para Pontal. Então, a mãe ou o pai não pode trabalhar em Degredo, porque tem filho criança. E aí chega em um outro ponto, Cláudio, que talvez muitos não conseguem perceber. Quando você não tem um CEIM, não tem uma creche para uma criança, e obrigatoriamente o pai ou a mãe precisa trabalhar, ela precisa entregar essa criança a alguém. Ou é um vizinho, ou é um próprio familiar. E aí estatística de abusos infantis, de maus tratos, nesse núcleo, nessa faixa etária até 5 anos, está presente às vezes nesses casos. Tá a necessidade de deixar essas crianças com pessoas próximas. Então vai para além só do processo educacional. Entregar um CEIM, uma creche para uma comunidade que tanto precisa, cara, fazer gestão do início da vida dessa criança, seja na segurança pessoal dela, na capacidade dela de entregar o melhor de si, né, de estimular e de dar conforto econômico e condição de trabalho para a família. Tá joia. Obrigado, candidato. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje. Voltamos com o nosso segundo bloco, Bate-Papo das 6, com os candidatos a prefeito e vice-prefeito aqui em Linhares, né? Como eu disse, vários temas foram elencados, 9 temas, para que a gente pudesse discutir aqui em cima do plano de governo de cada candidato. Estou hoje recebendo Lucas Escaramuça, candidato pelo Podemos, e o vice Franco Fiorotti, do União Brasil. Vamos a mais um tema aqui na nossa urna, para a gente conversar aqui. E vamos falar sobre desenvolvimento econômico, né? Desenvolvimento econômico. E aqui acho que a gente pode ampliar um pouquinho para o social também, que deve impactar, não é? E muito. Cláudio, esse é o grande desafio da cidade. É uma cidade que produz muito, de um povo trabalhador, que tem um crescimento econômico vertiginoso há décadas, que muitos contribuíram para que isso acontecesse. Porém, a grande reclamação, não é, inclusive do setor produtivo, é a falta de devolução de políticas públicas que melhorem a qualidade de vida, inclusive do trabalhador, seja ele da indústria, seja ele do comércio e por aí vai. Isso é muito claro. A cidade performou no desenvolvimento econômico, geração de oportunidade, fruto de quem aqui tanto produz e trabalha, mas ela tem devolvido pouco, ela não tem feito a parte dela. Um dos grandes pontos que a gente coloca no nosso plano, eu e Franco, que a gente tratou com carinho, é você criar, de fato, um plano de negócios, de atração de investimento claro e aberto a todo linharense. Linhares atrai indústrias? Atrai. Mas essa atração está na mão de quem? O conhecimento sobre isso, ele está na mão de quem? Como que o empresário, aquele que sabe performar na atração de investimentos, aquele que sabe empreender,
Como que ele sabe quais são as potencialidades turísticas, as potencialidades de desenvolvimentistas da cidade de Linhares? Ou seja, a gente pensou em construir um plano de atração de investimentos aberto ao empreendedor linharense. Sabe, as nossas vocações, seja de exportação aqui dentro de Linhares, seja de logística, né, seja na indústria, seja na agricultura, ela não pode estar na mão e no olhar do prefeito, do vice, do secretário ou de 2 empresários. Isso precisa de ser um plano de negócios a ser ofertado para todo linharense. Sabe, o empresário de Linhares precisa de conhecer quais são as potencialidades da cidade de Linhares, né, em termos de logística, em termos de potencialidades realmente para novos arranjos de negócio. Né? Isso não pode ficar na mão de 2, 3. A gente precisa de inovar. Ô Franco, grande parte das indústrias, né, e que dão assim tem uma importância muito grande no PIB do município, do Brasil como um todo, são as micro e pequenas empresas, né? Como é que vocês pretendem trabalhar com esse nicho de... Então, tem ações, né, pontuais para esse nicho de trabalho, Cláudio, mas como o Lucas coloca, essa governança mais participativa e esse olhar mais aberto e mais amplo com o setor produtivo envolve isso. Não só a atração de grandes investimentos, como o Linhares tem conseguido fazer nos últimos 20 anos, né, fruto até dessa mudança na matriz econômica, né, de incentivos fiscais também que o município possibilita aí, junto com outros entes federativos, mas voltar o olhar para o micro e para o médio empreendedor também, essa rede de fornecedores que estão relacionadas a essa atração de investimentos. Então é preciso fazer um mapa estratégico de fato para que a gente possa ter a clara percepção dos segmentos produtivos do nosso município, seja ele o agro, a indústria, o comércio, como o Lucas coloca, e colocar isso na mesa de fato aberto para que todos possam participar e aproveitar as oportunidades que o município oferece em relação a esses atrativos econômicos. Então, de fato, é fazer isso voltado para a atração de grandes investimentos, mas também voltado para esse micro e médio empresário que faz parte dessa rede de negócios desse segmento econômico. Tá, joia. Candidato, o senhor coloca no seu plano de governo, fala de rever a destinação dos recursos que são arrecadados hoje pelo estacionamento rotativo. Perfeito. E reverter eles para a implementação de políticas para melhorar o comércio local. Como é que isso seria possível? Perfeito. Por exemplo, quando a gente fala, Cláudio, desse plano de investimento, a gente trata aqui como um plano de desenvolvimento econômico e a gente trata de um mapa estratégico, não é, voltado para a logística, para a infraestrutura, para o comércio exterior e para o comércio principal. Por que não usar, por exemplo, a arrecadação hoje, né, do estacionamento rotativo para desenvolver um plano de desenvolvimento econômico, um mapa estratégico desse aqui, que potencialize inclusive o comércio? Cláudio, o nosso estacionamento rotativo arrecadou mais de 5 milhões em um ano. Foi gasto 500 mil com o contrato. A gente está falando de um saldo de 4 milhões e meio. O que isso voltou para o comércio? Absolutamente nada. Nós não tivemos nesse um ano nenhuma ação sequer estratégica voltada em uma campanha para o comércio. Inúmeras campanhas voltadas ao Dia da Mulher, à proteção da mulher, por exemplo, contra violência familiar e doméstica, uma campanha voltada para o Natal, voltada para o Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais. O totem, muitos acham que o totem é algo arcaico. A gente não está falando de colocar o totem em todo lugar, é dar um conforto para aquele que não tem um aplicativo, aquele que vem de uma cidade de fora, por exemplo, com um local, a pessoa chega no centro, ela não sabe aonde pagar o rotativo se ela não tiver o aplicativo. E daqui a pouco tem a multa chegando aí, não é? Por que a gente não usou esse recurso para tratar da mobilidade urbana? Por que a gente não usou esse recurso para melhorar os abrigos de ônibus para as pessoas, abrigos arcaicos, não é? O trânsito. Então a sua ideia é pegar esse recurso e fazer essas melhorias. Voltar ele para o comércio. Para o comércio. E se possível reduzir o custo, vamos reduzir. Olha, a Câmara aprovou a isenção para o deficiente físico e para o idoso. Se a vaga do deficiente físico e do idoso não é um problema de falta, por que não isentar com dinheiro desse? O prefeito vetou. Vamos passar para o próximo tema, para a gente ganhar tempo aqui. Mais um assunto para a gente discutir, conversar um pouco. Mobilidade urbana, exatamente isso que o senhor mencionou agora. É um assunto que impacta muito a nossa cidade. Eu queria até pedir à nossa produção, se houver a possibilidade, para colocar essa câmera, nos mostrar lá fora como é que está o movimento. Olha lá. Cruzamento ali de acesso aos bairros São José, para quem segue para São Mateus, enfim, a BR-101 nesses horários fica assim, né?
um fluxo muito grande de veículos. Como resolver esse tipo de situação? Mobilidade urbana, candidato. Passagens elevadas, Cláudio. Passagens elevadas? Mas a prefeitura não consegue fazer isso. Consegue. Consegue? Consegue. Com bons projetos a gente consegue. Mas isso é muito caro, candidato. E o governo federal está aí para quê? E os grandes ministérios estão aí para quê? Se a gente fez na Grande Vitória, se foi feito na Grande Vitória, se foi feito na Serra, por que que não pode ser? Se as 4 economias do BI, como Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica, foram capazes de fazer, por que que a economia do BI do Norte, esse foguete, não é capaz de fazer? Ela só não é capaz de fazer se tudo que ela performa em desenvolvimento e arrecadação não é o mesmo que ela performa em capacidade de gestão pública, Cláudio. Então acho que a gente é capaz, principalmente com o governo do estado, uma passagem elevada em Bebedouro, uma passagem elevada nessa zona central nossa, uma nova abertura, como eu e Franco tratamos, com vários empreendedores aqui, ligando ali na Baioco, pegando aquela região do São José toda, atravessando e indo para o lado de lá, no Oriunde, desafogando os outros trevos, né? Indo para o lado de lá, depois dos Três Barras, depois dos Perobas. Isso é possível. Existe um projeto desse sentido que nunca saiu do papel. É possível e é possível sim, com certeza. A ponte ligando o Aviso ao Interlagos, por exemplo, é algo possível de ser construído junto com o governo do estado também. Vamos falar de um outro assunto que tem sido assim discutido muito e solicitado pela população, é a questão da rodoviária, que é algo que a população clama. Se eleito, o senhor pretende colocar esse projeto em prática, construir a rodoviária em Linhares? Cláudio, nós vamos ser eleitos, se Deus quiser, pela graça de Deus dessa cidade, e nós vamos fazer essa rodoviária. Quem vai fazer essa rodoviária é essa gestão que vai ser eleita. E eu acredito que a cidade tem escolhido isso. Depois do que eu vi, o anúncio de uma rodoviária, não é? Poucos dias antes do prazo para poder anunciar pela questão legal, colocar uma placa, passar uma patroa em cima do local e nem a placa já não está mais lá no local. Então, assim, não entregaram projeto nenhum de rodoviária para o linharense, mostraram uma maquete. Isso é uma vergonha, sabe? Não se faz isso com um projeto grandioso e tão esperado como esse. Não é? Desde 1980, desde a década de 80, que um instituto chamado Instituto Jones, salvo engano, não é, Franco? Que nós vimos, nós pegamos esse documento, nós estamos com ele em mão. O Instituto Jones era datilografado ainda. Veio aqui na década de 80 e falou: Linhares precisa de um terminal rodoviário, olha, desde a década de 80, de um terminal rodoviário e de refazer o nosso mercado municipal. A gente tem um projeto para o nosso mercado municipal também, né, de criar uma nova infraestrutura que aporte questões culturais, né, questões de desenvolvimento, de melhoria humana de trabalho no nosso mercado municipal também. Franco, agora eu imagino que assim, toda obra de infraestrutura ela deve ser pensada para longo prazo, para atender a população durante longos anos, né? Porque a cidade cresce a passos largos, né? É isso. Então, assim, o que nós estamos passando hoje, de fato, na região 5, Planalto, Lagoa do Meio, todos esses gargalos logísticos é porque talvez faltou se pensar a longo prazo lá atrás para o crescimento econômico que a cidade vem passando nos últimos 15, 20 anos. Então, de fato, a gente tem um crescimento econômico, tem um crescimento populacional e hoje nós temos um gargalo que é falado em 4 cantos da cidade. Você vai na região 5, o pessoal tem falado sobre isso. Você vai aqui no Planalto, Lagoa do Meio, Jardim Laguna, esse que liga a BR, você tem falado sobre isso, as pistas laterais da BR, que dão acesso ali próximo à Joana d'Arc, né, em horário de pico, aqui mesmo, né, em frente à rede sim. Então, assim, nós temos gargalos hoje que precisamos de fato, e esse plano de governo nosso, como o Lucas colocou, trata sobre isso. Temos alternativas, o Lucas já apontou algumas delas, passagens elevadas, né? Temos algumas alternativas para também liberar esse fluxo das pistas laterais da BR-101 e com a viabilidade técnica depois e a articulação política para investimentos externos, vamos executar isso. Tá, jóia. Gente, mais um rápido intervalo. Temos ainda 3 assuntos para tratar, nós vamos ter que acelerar nesses assuntos, tá bom? Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos com o nosso último bloco, minutos finais do Bate-Papo das 6, já pegando aqui o próximo tema para a gente discutir com os nossos convidados de hoje, o candidato Lucas Escaramuça, do Podemos, e Franco Fiorotti, candidato a vice-prefeito pela União Brasil. Agricultura. Franco, você já foi secretário de Agricultura, conhece bem a agricultura aqui do nosso
município, né, bem diversificada. A ideia no plano de governo de vocês é diversificar ainda mais essa agricultura? O que vocês estão planejando? Isso aí, Cláudio, né? A agricultura é uma área querida, né? Minha caminhada profissional é toda nela, tanto no setor privado quanto público. O que a gente pretende de forma muito direta na agricultura? É o mesmo modelo de gestão que adotamos em tempos passados aqui, nos anos que a gente teve a oportunidade de conduzir a secretaria, trabalhando com a renda das famílias rurais, isso é importante. Então, os projetos que trabalham a renda das famílias e que dá retorno econômico para as comunidades rurais. Por exemplo, os programas de diversificação rural, fruticulturas, polos de frutas, né, que construímos junto com a nossa equipe, diversos parceiros estratégicos, a questão do cacau também, a gente revitalizar e potencializar essa cultura que é a segunda pauta da economia agrícola, atrás apenas do café, a qualidade, investir na qualidade dos produtos, café, cacau e outros também, que isso rentabiliza melhor e agrega valor para as famílias, além de investir nas questões de barragens, de caixas secas, como fizemos também, né, e tiramos do papel vários projetos naquela oportunidade, com a participação direta das associações de produtores, de cada, né, produtor rural que participou de forma muito direta. Mas mais do que isso, não é isso, Lucas? Lucas tem falado sobre isso em várias oportunidades. Nós vamos trabalhar de forma estratégica na agricultura com as estradas rurais desse município. É preciso que haja, de fato, um planejamento e um gerenciamento na manutenção e também na pavimentação dessas estradas rurais que ligam as nossas localidades. A gente pode avançar muito mais, como municípios vizinhos fizeram aqui, próximos a gente, tanto em asfaltamento quanto em aplicação de revissol. É possível ir além e é preciso que haja um departamento de infraestrutura rural diretamente ligado à Secretaria de Agricultura, que isso está no plano de governo para acompanhar próximo do produtor e que as comunidades rurais façam parte desse gerenciamento e parte dessa construção. O produtor rural às vezes não quer muito da administração, quer pelo menos o mínimo, né? Que é uma boa estrada, pavimentada, se possível. É isso aí, Cláudio. O Franco deu esse insight do que é a intenção central e de que é, como você disse, o que o produtor pede. Mas eu acho que a gente pode ir para além. A gente pode levar ciência, tecnologia, inovação para ele, e aí ele alcança todos os ares, aí não tem limite. Ele pede muito pouco e a gente pode entregar muito além, pode ter certeza disso. O tempo é curto, nós temos que passar para outro tema, né? A gente falou aqui de agricultura rapidamente, vamos também falar rapidamente sobre transparência, que é algo fundamental. É um dos pilares, né, do serviço público. A transparência é um dos valores que devem ser obedecidos, né, compulsoriamente, mas eu acho que a transparência é fundamental para que o cidadão saiba onde está sendo investido o dinheiro dele, né? Exatamente, Cláudio, com certeza. Podemos avançar muito, e com ações simples. Eu relembro um tempo em que Linhares tirou as placas, a informação das placas da obra do valor orçamentário da obra. Por exemplo, olha que algo simples. Por que em Linhares as placas das obras não têm o valor orçamentário que a comunidade, que o linharense está investindo naquela obra? Olha que ação simples e que a gestão local até hoje reluta, não é, em fazer. E foi retirado justamente após uma emissora de TV na época fazer uma cobertura e falar como que era um descompasso que tinha se gastado com uma calçada. Então, assim, são ações pequenas que podem remodelar a transparência no município de Linhares. E vai para além disso, vai para ações de governança, né, de tecnologia, de informação, que passa pela reforma administrativa, né, Franco? Fortalecer o controle interno do município, dando autonomia para a equipe, o observatório de políticas públicas também compartilhado com a sociedade, acompanhando e gerenciando, né, as principais políticas do município. Sobre a ouvidoria, Franco, é importante fortalecer? Também, sem dúvida. A ouvidoria é o primeiro canal, né, de contato, digamos assim, da sociedade, né, um canal oficial da prefeitura. Então a gente precisa dar autonomia mais, de estruturar a ouvidoria para que realmente isso seja um canal para todas as secretarias de governo, para ter essa ponte direta com as sugestões, as reclamações de cada cidadão, sem dúvida. Tá joia. Gente, minutos finais, o último tema para a gente falar aqui, vamos tentar ser o mais dinâmico possível. Segurança pública, né, um assunto que de fato impacta bastante. No plano de governo, o que o senhor propõe com relação à guarda municipal, por exemplo, nossa guarda? Direto, Cláudio. Delegacia da Mulher, entrega de uma área ao governo do estado para criar e estruturar a nossa Delegacia da Mulher. Linhares precisa disso. Os números voltados à violência contra a mulher daqui são números alarmantes nível Brasil. Isso é uma missão nossa para o primeiro ano. Valorização da guarda. Nossa guarda tem o pior salário
do Estado do Espírito Santo. Renovação da nossa guarda. Nossa média de idade é acima de 58 anos. Quem fez um concurso na época tinha 20 anos, hoje com 60 não dá para correr atrás. Se eleito, o senhor pretende fazer outro concurso para a guarda? Com certeza absoluta, absoluta. Armamento não letal, de choque, as 4 maiores economias que do BI já tem, só nós que não temos ainda. Tá jóia. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer a presença de ambos aqui. Lucas Escaramuça, candidato a prefeito pelo Podemos. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um enorme prazer estar aqui com você, Cláudio, tá? Obrigado. E com a população linharense, com certeza. Franco, muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, Cláudio. Eu agradeço a cada cidadão também que tem nos recebido tão bem nessas caminhadas, né, durante esses dias. É isso aí. Tá jóia. Nosso programa está terminando. Semana que vem, né, na próxima sexta-feira, dia 13, mais um candidato receberemos aqui para a gente ter essa conversa de 1 hora com esses 9 temas elencados, tá bom? É a TV Sim, nesse compromisso com a democracia e com o processo eleitoral, dando a sua contribuição. TV Sim, esta é da terra.